Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindas a essa live de quarta-feira. Saudades de falar com vocês, de falar sobre cães aqui online, porque falar sobre cães eu sempre falo, e ouvir sobre cães eu sempre ouço, ver sobre cães eu sempre vejo, mas vir aqui ao vivo para poder falar para vocês não é sempre, até poderia ser sempre, né? Seria ótimo se desse para vir sempre fazer isso. É uma questão a se considerar. Mas estamos aqui na nossa quarta-feira aí para poder falar um pouquinho sobre cães, entender melhor esse universo canino e principalmente qual é a nossa participação, qual é a nossa responsabilidade, como que a gente se encaixa nesse universo canino. A partir do momento que a gente traz um cão para viver com a gente, que a gente insere ele na sociedade, essa responsabilidade é toda nossa. De apresentar tudo para esse cão, de fazer com que ele colha as melhores experiências e caso ele venha a ter alguma dificuldade, que pode acontecer, qual é a melhor forma de solucionar isso? Como que nós iremos ajudar o cão ou como que nós iremos lidar com um problema que o cão tem, uma dificuldade que o cão tem? Às vezes fica muito fácil a gente jogar uma responsabilidade no cão ou simplesmente por ser cômodo, a gente deixa o cão fazer o que ele quer, do jeito que ele quer e torce para que dê certo, ou porque a gente não tem ideia de como deveríamos fazer ou como precisamos fazer para ajudar os cães. Então é isso que eu faço toda quarta-feira aqui, espero que você faça esse exercício também todos os dias, se não for possível todos os dias. Se você tem um cão em casa, você acaba fazendo e tem essa obrigação de fazer todos os dias. Agora, se você não tem, o ideal é que você, pelo menos 2, 3 vezes por semana, entenda um pouco melhor os cães. Quando você assistir um vídeo, daqueles vídeos que viralizam, fofinhos, ou às vezes não tão fofinhos, o que você consegue colher dessas informações? Então sejam todos bem-vindos aí, uma ótima noite. Eu vou começar com o aquecimento, já que a Elizabeth colocou aqui. Boa noite, Elizabeth, mãezinha. Ela colocou que frio, então vamos começar com o aquecimento da live, para a gente poder entrar diretamente no nosso tema de hoje. Lembre que esses temas eu sempre busco de situações que ou eu já vivenciei, ou eu assisti, né, vi algum vídeo, ou eu vi. Quando eu digo vivenciei, foram coisas que eu mesmo passei, né? Ou coisas que eu vi acontecendo, ou me falaram, enfim, existem diversas formas de eu trazer esses temas e eu sempre busco as coisas que estão mais atuais, que estão acontecendo, que eu vejo atualmente. Não é nada do que já foi feito, do que aconteceu há muitos anos atrás, coisas que ainda acontecem com os cães. É por isso que eu trago isso aqui. Uma das situações que eu quero contar para vocês é depois que eu já comecei a trabalhar diretamente com adestramento, com comportamento animal, que eu trabalhava com a Tita, que eu ajudava a Tita ali para eu também começar a aprender, entender melhor as comunicações, a forma de lidar com os cães para ensinar alguma coisa. Então eu fazia isso com a Tita. E um dos exercícios que a gente fazia era um exercício para que a Tita não fugisse, para que ela não tivesse aquele ímpeto de quando ela estivesse do lado de fora de casa, ela querer sair correndo, atingir outros lugares, chegar em determinados pontos, para que ela pudesse ter esse controle e entender como que funcionaria o passeio. E ele era feito utilizando a coleira. Eu colocava a coleira na Tita e a gente ia para fora da casa, ficava ali na entrada da casa. E por que a gente fazia isso? Para poder o número de estímulos ser menor. Quando é a linha onde ela já vive, onde ela já sente os cheiros, ela simplesmente consegue ter mais facilidade para poder se concentrar e aprender uma coisa nova e fazer uma coisa diferente. Quando os estímulos estão muito altos, é muito difícil para o cão ele conseguir realizar alguma situação, até prestar atenção, manter o foco, enfim. Então a gente saía do portãozinho onde ela vivia ali, simplesmente isso, saía, eu já fechava o portão, a gente ficava ali do lado de fora. E aí nesse momento eu já pedia para ela se acalmar, ou seja, inseria algum comando que ela ficasse calma e conseguisse se concentrar. No caso da Tita, a gente utilizava o próprio comando de sentar. Eu pedia para ela sentar, e aí quando ela sentava, eu soltava a coleira dela no chão, a guia, ou seja, eu não ficava mais em contato com ela, estava ali no chão, e eu dava alguns passos para frente e voltava, para poder a Tita me esperar. E esse processo ele vai aumentando, a gente vai fazendo para que o cão tenha cada vez mais controle e entenda que não tem problema nenhum a gente se afastar e muito menos ele ficar solto ali com o equipamento de passeio. E aí a gente fazia isso com bastante frequência, até o ponto que eu atravessava a rua, ia lá do outro lado e voltava e a Tita estava bonitinha ali esperando para ganhar a recompensa dela no momento. Eu utilizava a alimentação mesmo da Tita, a própria ração que ela comia, e eu fazia esses exercícios
nesses horários, que era o momento da alimentação, eu fazia essa troca com ela, para ela poder se alimentar, para ela aprender, para a gente melhorar nossa comunicação. Então era isso que a gente fazia utilizando a coleira. Era uma forma de eu utilizar a coleira e manter a Tita em segurança. Enfim, vamos lá. Seguindo aqui, boa noite a todos. E aí, Guilherme, Elizabeth, Luiz Roberto. Não vi se alguém mais entrou, desculpa. Mas sejam todos bem-vindos aí. Uma ótima noite para todas as pessoas que estão chegando por aí. Uma ótima noite a todos. Vamos começar com o nosso tema de hoje, que é Todos cães puxam a coleira. Acho que o português está errado aqui. Todos cães. Deve ter um os ali, um artigo no meio. Todos os cães puxam a coleira. Eu vou colocar a pergunta de hoje para que vocês possam dar a opinião de vocês também. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre essa utilização de coleiras, os cães puxarem no passeio ou não no passeio. Às vezes só o fato de você colocar a coleira dentro de casa mesmo, o cão já começa a puxar essa coleira, a dar esses trancos na coleira. Então, o que você faria para o cão não puxar? Essa é a opinião que você deveria dar, que eu gostaria que você desse aqui, para poder a gente conversar um pouco, de preferência aqui no ponto de interrogação, para que depois eu possa olhar a opinião de vocês e a gente entender um pouco melhor o que acontece, como cada um pensa, e aí não tem certo ou errado, eu vou aqui só dar a minha opinião a respeito de todas essas situações que a gente falar sobre os cães. Começando a nossa live aqui, a primeira pergunta é: precisa ensinar o cão a usar a coleira? Eu vou falar de coleira especificamente. Sempre que eu disser coleira aqui, pessoal, vamos pensar no conjunto todo, em tudo aquilo que vai preso no cão e que liga você ao cão, que é a famosa guia, independente do tamanho, do tipo. É esse acessório que eu vou chamar como coleira, que acho que é como eu sempre conheci e acho que fica mais fácil para a gente poder conversar. Sempre que eu for falar alguma coisa diferente disso, eu vou utilizar o termo correto aqui para que você se localize também, que fique mais fácil de compreender. Pensando dessa forma, a gente precisa ensinar o cão a usar a coleira. Toda vez que a gente cai na armadilha de acreditar que os cães sabem tudo o que eles precisam fazer e tudo que acontece dentro dessa sociedade onde ele está inserido, a gente roda uma roleta da sorte. A gente coloca o cão em uma situação delicada e até nós mesmos, porque a gente acaba acreditando que por um milagre da natureza ou por uma coisa natural e pré-fabricada no cão, ele vai entender para que serve aquele acessório, aquele objeto que você coloca nele. A gente acredita que o cão automaticamente vai saber quando você coloca uma coleira e automaticamente vai entender para que é aquilo, o que aquilo vai ajudar ele e como ele deve lidar na presença daquele acessório. Quando a gente faz isso, a gente acaba rodando a roleta e caindo nessa armadilha e colhendo, na maioria das vezes, experiências ruins por nosso cão. Não é à toa, e é por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, que todos os cães puxam a coleira. Eu gosto de colocar todos, eu generalizo mesmo, porque se você não é uma pessoa que tem esse cuidado para apresentar esse acessório para o seu cão, para fazer isso de uma forma gradual, sem pressa, você vai correr esse risco. E é o que a maioria das pessoas, a não ser que você seja uma pessoa que está dentro desse meio, com esse raciocínio, com esse conhecimento, você vai colocar o seu cão nessa condição. E aí todo cão automaticamente vai puxar a coleira. Por quê? Porque é uma coisa que ele não conhece. E naturalmente ele não tem nada que prenda ele. Ele está sempre livre para poder ir aonde ele quiser. Se você não fez um trabalho com o seu cão para que ele fique próximo de você, mesmo sem a coleira, quando você colocar a coleira, mesmo que ele não queira, ele vai se afastar de você por qualquer que seja o motivo, ou porque ele anda mais rápido que você, ou porque ele quer ir em determinado lugar que você não foi ainda, ou seja, você não está lá, mas ele quer ir. E aí nesse momento é a hora que a coleira, que a guia estica, pum, e o cão passa a puxar a coleira. A partir do momento que o cão esticou essa guia, automaticamente ele já está puxando a coleira. É isso que a gente precisa entender. Então, se for dessa forma, todo cão vai puxar a coleira. É disso que a gente precisa, é isso que a gente precisa entender quando a gente tem um cão, é apresentar, é ensinar o nosso cão como utilizar essa coleira, como ele deve andar, o que acontece nesse momento quando a coleira vem, quando ele é vestido com esse acessório, o que ele tem que fazer? O que a gente espera que ele faça? Lembra que cada família pode, de repente, entender de uma forma diferente
a coleira, o passeio, tem gente que vai para correr, tem gente que vai para socializar, tem gente que vai só pro cão fazer um xixi e cocô. Cada pessoa entende de uma forma, então a gente precisa mostrar pro nosso cão o que nós esperamos que ele faça, a forma como ele age quando ele estiver com esse acessório. Então a gente precisa sim ensinar o nosso cão a utilizar a coleira, qualquer que seja ela. Não sei se vocês também acreditam ou acham que não, mas pode pôr a opinião de vocês aí se vocês acham que a gente precisa ensinar o cão ou se ele vem pronto já de nascença, sabendo como utilizar esses acessórios. Dê a opinião de vocês também com relação à pergunta de hoje, o que você faria para o cão não puxar a coleira? E aí você põe aqui na interrogação que daqui a pouco a gente fala sobre isso. A próxima pergunta que eu coloquei aqui no Stories foi: puxar a coleira faz mal para o cão? E eu vou aqui abordar 2 pontos. O primeiro ponto que eu vou abordar é com relação a ela não fazer mal para o cão. O fato dele puxar não faz mal para ele. Como que isso seria verdadeiro? Ou como que isso na cabeça do cão seria algo positivo? A partir do momento que o cão tem acesso às coisas que ele quer, ou seja, ele consegue chegar, vamos falar diretamente de passeio, ele consegue chegar numa árvore, um lugar onde ele quer cheirar, e ele faz isso puxando a coleira. Então, na cabeça do cão e na experiência que esse cão colheu, puxar a coleira é algo que faz bem para ele, que vai trazer experiências positivas, que vai fazer com que ele consiga atingir êxito, ou seja, atingir os objetivos dele ali. Se a gente entender dessa forma, você vai entender que o cão só puxa a coleira porque isso traz benefícios para ele de alguma forma. Se fossem só malefícios, ele não faria. Mas existem os benefícios ali para o cão. Então, quando ele puxa a coleira, existe essa ótica do cão de que faz bem para ele. Agora vamos pensar pelo outro lado. Se toda vez que o cão está com a coleira, e aí é indiferente se ela é a coleira que vai no pescoço ou se ela é o peitoral ou qualquer outro acessório que você coloque no seu cão e tenha a guia para você controlar o seu cão, para você manter ele mais próximo ou manter a segurança dele. Se toda vez que o cão tem esse acessório, ele faz uma pressão, ou seja, ele precisa ter essa pressão para ele poder ter acesso às coisas ou para que o passeio aconteça, isso vai incomodar o cão. Isso vai fazer uma pressão que não é natural. Não é natural para o cão. É como se você estivesse o tempo inteiro segurando firmemente e apertando o seu cão. Porque quanto mais ele faz essa pressão, mais forte isso vai ficando. É muito comum as pessoas que têm cães que puxam demasiadamente, elas ficarem com dor na mão de segurar a guia do cão. Agora você imagina que na outra ponta a pressão e a força é a mesma. Então se dói a sua mão, se machuca a sua mão, imagina o quanto machuca e dói o seu cão. Por mais que ele não reclame, por mais que ele sempre faça, que é isso que a gente vai acabar ouvindo e de repente até nós mesmos cairmos nessa armadilha de falar, não machuca, porque se machucasse ele não continuava fazendo. Porém, é a única forma que ele conhece de fazer. Então, puxar a coleira por essa outra ótica e a nossa obrigação é entender que isso faz mal para o cão. Tanto porque ele não sabe a forma correta de se relacionar com essa coleira, ou seja, ele não está equilibrado a ponto de saber como andar na rua com esse acessório, e porque isso faz uma pressão que não é natural, não é necessária e não faz bem para a saúde do animal. E quanto mais ela for feita, pior será para o cão, para a musculatura, para a articulação, para a respiração, para tudo o que você imaginar. Puxar a coleira vai fazer mal para o seu cão. E você, sabendo disso, vai fazer de tudo para que isso não aconteça, para que o seu cão consiga andar com a coleira sem ser tensionando a guia, ou seja, sem estar puxando, por menor que seja essa puxada. É isso que é importante a gente dizer, é igual, fazer até uma filosofia, não sei nem se é filosofar, mas quando tem um mar, uma cachoeira, que ela vai caindo sobre as pedras, automaticamente ela vai erodindo essas pedras e vai abrindo caminho, vai transformando, abrindo grandes canyons, grandes vales ali para ela poder passar. Não é uma força exagerada, porém ela é constante e ela vai erodindo, ela vai desgastando. Então imagina para o seu cão que aquela coleira é a água e o corpo do seu cão é a pedra.
aos poucos, isso vai deteriorando, isso vai estragando, vai prejudicando o contato que tem ali. Nossa, filosofei, nem sei se foi uma boa filosofia, uma boa analogia. Foi o que veio na cabeça aqui. O Guilherme até pôs aqui, ó. É mesmo, caprichou, hein, Beth? Beth? Não sei, alguma coisa do comentário passou aqui. Deem a opinião de vocês com relação à pergunta de hoje sobre o tema de puxar a coleira, que é: o que você faria para o cão não puxar a coleira? E aí, da sua cabeça, ou se você já fez isso, se você faz isso, como você faria? Para que a gente possa também entender aqui, ver a opinião de outras pessoas, de repente entender uma nova forma completamente revolucionária de realizar essa situação. Mas coloquem aqui na interrogação, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. A próxima pergunta, antes de eu falar sobre essa daqui, é: cão que puxa a coleira, quer o quê? E aí, de tudo que a gente já falou aqui nesse comecinho, dá pra gente ter um pouco mais de noção. Mas aí eu dei 3 situações aqui que poderiam ser entendidas por nós quando o cão puxa a coleira, o que ele quer? Ser dominante, acelerar o passeio ou chegar em algo? Eu vou tentar falar um pouco de cada um, mas nós iremos cair aqui no mesmo conceito, na mesma condição sempre. Vamos pensar na questão de ser dominante. Eu vou ser bem ingênuo falando aqui desse ser dominante, para que a gente possa entender um pouco melhor também. Se, a partir do momento que o cão entende que ele puxando a coleira, ele consegue fazer com que o passeio aconteça, ou seja, ele consegue caminhar, ele consegue ter acesso às coisas que ele quer. Se a gente entender dessa forma super ingênua, nós vamos considerar que o cão está dominando o passeio. Porque é ele que precisa fazer a força, é ele que precisa direcionar para onde ele quer ir para que você vá até o local. Então, dessa forma, se a gente entender bem cruamente, sim, o cão está querendo ser dominante, está sendo o dominante naquele momento. Mas não que isso seja uma coisa ruim do ponto de vista de interação. Porém, quem manda no passeio é o cão. É ele que está precisando te mostrar e precisando tomar as decisões para que o passeio aconteça. E a única forma que ele conhece para que isso seja verdade é ele puxar. Ele não conhece uma outra forma. Então, na verdade, o que aconteceu é que você não apresentou uma outra forma para o seu cão a não ser essa. E aí, automaticamente, você coloca que o cão está querendo dominar o passeio. Não, o cão precisa fazer aquilo para que o passeio aconteça. Foi a forma como nós apresentamos o passeio para o cão. Então, entenda dessa forma. Se o cão está precisando fazer isso, ele está dominando o passeio, mas não porque ele quis fazer isso, porque você não deu outra opção para ele. Então, entendam, vamos pensar sempre dessa forma. Segunda situação, acelerar o passeio. Será que o cão puxa a coleira para ele poder acelerar? Sem dúvida nenhuma, isso é uma das situações. Pode ter certeza que se o cão quer chegar em algum lugar, ele vê ali um parque onde ele sabe que ele vai ter acesso a alguma coisa, ou seja, a experiência já aconteceu e ele sabe o que acontece. É lógico que ele vai ficar puxando para que ele consiga chegar nesse objetivo. Então ele vai, de certa forma, acelerar. Porque se ele puxa, você vai. Ele puxa, você vai. Então, automaticamente, ele estará acelerando. Ele precisa chegar, ele quer chegar nesse destino. Então, ele vai puxar para acelerar, para conseguir ter acesso aos locais, às coisas que ele quer ter acesso durante esse passeio. Agora, o chegar em algo, é isso que a gente precisa entender e ter em mente sempre quando o cão puxa a coleira. Qualquer que seja a tensão que esse cão dá, ou seja, tensiona essa coleira, ela fica esticada, essa guia, ele quer chegar em algo. Ele tem algum objetivo. E aí a gente engloba tudo, por isso que eu falei que a gente ia cair na mesma situação, porque se ele precisa chegar em algo, ele quer chegar em algo e ele precisa fazer essa pressão para chegar, ele está dominando o passeio, ele está na cabeça dele, ele precisa fazer aquilo e ele vai conseguir ainda acelerar essa situação. Porque ele vai querer chegar em algo. É o único motivo para o cão puxar alguma coisa, é ele querer fazer algo. Ele querer chegar em algo. Mesmo que seja voltar para casa ou mudar a direção, ele vai puxar essa coleira porque é a única forma que ele conhece de se relacionar com essa coleira ou fazer com que o passeio aconteça para que ele tenha acesso às coisas. O passeio é um termo que nós humanos utilizamos, mas para o cão é algo para que ele tenha acesso às coisas, para que ele consiga chegar nas coisas.
fora de casa, né, na maioria das vezes. Então sempre que o cão estiver puxando uma coleira, tenha em mente que ele está precisando de algo. E aquela é a única forma que ele conhece e que ele sabe para poder conseguir chegar nesse algo que ele quer, atingir esse objetivo. Fica bem claro, né? É uma descrição super sucinta, super objetiva. E se você sempre olhar um cão no passeio que puxa, você vai entender que é isso que ele está querendo. Ele está querendo chegar em alguma coisa. Ele tem algum objetivo ali, a gente precisa entender qual é esse objetivo para facilitar para ele. Agora vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje, o que você faria para o cão não puxar? E aí, pensando em tudo isso que a gente falou até agora, o que você faria? E lógico, as suas opiniões também são sempre bem-vindas. É importante para a gente poder ver entender diversas formas de se observar a mesma situação. Aqui colocou, ficaria parando. Eu não sei se é ficaria parando ou ficaria parado. Eu vou tentar falar dos dois jeitos, mas primeiro eu vou falar do ficaria parando. Imagina que quando o seu cão puxa, então você está no passeio, eu acabei de sair de casa ali, ou do local onde você está, e aí assim que o seu cão tensiona a coleira, ou seja, tem aquela primeira esticada de guia, você pega e para. Aí você para, ele não consegue ter acesso, não consegue chegar até o local que ele vai chegar. Ou o que ele queria fazer, lembra do objetivo do cão? E aí você fica parado ali, esperando. Aí em algum momento, ou ele vai olhar para você, ou ele vai sentar, ou ele vai desistir, ou ele vai continuar com essa tensão, paralisado ali. Porque é a única forma que ele sabe que o passeio funciona. Ele sabe que em algum momento vai andar com aquela pressão. Então pode ser que ele continue. Porém, você ficar parada, aí na hora que o cão olha para você, ou na hora que ele dá uma folgada nessa coleira, você pega e anda novamente, será que a gente vai evitar que o cão puxe? A gente vai criar um cenário para o cão que ele precisa puxar para que você pare, para que depois você ande. Olha como é que funciona na cabeça do cão o cenário. Como que é construído esse comportamento. Ele começa a entender que a rotina de passeio, ela funciona dessa forma. Porque é exatamente o que você está mostrando para o cão. Você está mostrando para ele que ele precisa fazer uma pressão, aí você para, e aí quando ele solta, né, você começa a andar. E aí ele faz pressão de novo, aí você para. Então olha como você está definindo o comportamento que você quer que o seu cão tenha. Então será? Eu não acredito dessa forma que você vai ensinar o cão, ou você vai fazer ele não puxar, esperando ele puxar. Porque a partir do momento que ele puxou, ele vai entender que esse é o comportamento esperado dele. Tudo o que aconteceu após ele puxar foi derivado do puxão. Não sei se dá para entender muito dessa forma, mas é tudo uma consequência. Ele puxou e aí aconteceu uma cadeia de situações. Você parou, ele parou, fez uma folga na coleira e aí a gente andou de novo. Mas para isso acontecer, ele precisou puxar. Olha como na cabeça do cão funciona. E aí o ficar parado, eu acho que eu acabei colocando aqui no meio já mesmo, porque uma coisa tem a ver com a outra. Se você ficar só parada, esperando, pode ser, depende do histórico que o seu cão tem e do nível de ansiedade que o seu cão tem. Aí tem diversos fatores que vão influenciar. Se você ficar parada, segurando a coleira, ela esticada, o seu cão pode ficar assim o tempo inteiro. Porque ele não consegue desligar. Olha como é que tá. Isso a gente está falando aqui de atender a necessidade do cão, de ser um cão bem alimentado, um cão que tem uma atividade social muito boa, um desenvolvimento cognitivo muito bom, que descansa bem. Então se a gente tem um cão que não tem tudo isso, ele não vai conseguir arrumar ferramentas para mudar esse foco. É a mesma coisa de um cão que fica latindo. Se você parar e não fizer nada enquanto o cão está latindo, depende de como é esse cão, ou como está o estado emocional e físico desse cão, ele não vai parar de latir nunca. E aqui ele não vai parar nunca. Ele vai ficar tensionado ali, aquela coleira presa. Eu estou fazendo aqui por causa do peitoral, né? Mas pode ser aqui. Ficar com aquela coisa esticada, você parada, a pressão acontecendo. Vocês não estão saindo do lugar, porém a experiência para o cão está acontecendo. Para ele é daquela forma que acontece. E ele não vai parar de fazer isso. Então, certamente não é uma forma de você fazer para o cão não puxar, você ficar parada. Porque ele já está puxando. Pensem que tudo que eu falei aqui do ficar parando ou do ficar parado são coisas que acontecem depois que o cão já puxou.
É legal a gente sempre imaginar o que a gente faria para evitar que o cão puxe, para ele não puxar. Não é para ele parar de puxar. Para ele não puxar, o que a gente faria? Eu vou dar minha opinião aqui também. Eu sempre gosto de colocar algumas situações extras aqui pra gente colocar. Eu vou falar de algum... Não, falar de uma só aqui que eu coloquei. Eu coloquei um monte hoje. Porque essa questão de coleira e puxões de coleira, ela é muito frequente na vida das famílias, principalmente por causa daquele histórico que eu falei lá no começo. A forma como a gente apresenta esse acessório pro cão. Então, a maioria das famílias aí acaba fazendo na roleta da sorte e os cães começam a puxar a coleira mesmo. Vou colocar aqui, ó, correr mais que ele. Foi exatamente a forma como eu escrevi. Então, para evitar que o cão não puxe, o que eu vou fazer? Eu vou andar em um ritmo que seja mais rápido que ele. Porque se eu tiver mais rápido que o meu cão, qual é a chance dessa coleira esticar? É praticamente zero. Entende? Você consegue entender? Será que a gente entende dessa forma? Que se eu correr mais que o meu cão, tiver mais rápido que o meu cão, eu vou evitar que ele puxe. Mas quais são as falhas dessa situação? Primeiro, se você está andando numa velocidade que leve o seu cão a acelerar, ou seja, ele precisa te acompanhar, não existe um ritmo que você está seguindo o ritmo dele, você está querendo ser mais rápida que ele, você vai fazer com que o seu cão se canse mais rápido, que ele se esforce mais. E provavelmente esse passeio vai começar a ser desgastante para o seu cão. Não vai ser mais tão prazeroso para o seu cão. E caso ele precise ou ele queira diminuir o ritmo, ou até mesmo parar por qualquer situação que seja, porque ele não está preparado para o que vai acontecer, ele está vendo e sentindo coisas que ele não sabe lidar ou não quer lidar naquele momento, você não vai dar esse momento para ele. Ele vai tentar parar e aí o tranco vai acontecer ao contrário. É você que vai esticar e dar o puxão na coleira. Então entenda que dessa forma também você não vai evitar que o cão puxe. Talvez, não vou ser tão sinceraço aqui, mas talvez, vou ser sincero, né? Talvez você até evite que o cão puxe sim. Mas você vai, em prol disso, você vai deteriorar outras coisas. Você vai fazer com que o seu cão se canse mais. Você não vai conseguir observar tanto os sinais que o seu cão dá. Porque você vai estar mais focado na velocidade. Se ele está te passando ou não, se você está passando ele, você vai ficar focado só nisso e vai esquecer de olhar para o seu cão e para o trajeto todo. E quanto mais você for acelerando, a chance é que cada vez você precise acelerar mais. Porque o seu cão não vai querer cansar. E para ele não cansar, ele vai tentar começar a te acompanhar. Isso não quer dizer que ele não vai cansar. Ele vai continuar cansando. Porém, é uma alternativa que ele tem para tentar acompanhar o ritmo e não ficar para trás. Olha como é ruim também para a cabeça e para o relacionamento que você cria com o seu cão, você querer correr com ele e levar ele a extremos que talvez não seja próprio para ele. Por mais que ele seja um cachorro adulto, por mais que ele tenha físico para isso, mas não é uma prática que você tem com ele, provavelmente você vai causar um desgaste para o seu cão. Tanto físico quanto emocional. Um cão que fica cansado, ele não consegue pensar mais em nada, ele fica mais estressado. Lembra que o estresse está sempre acumulando. Se você vai gastando essa energia, esse estresse vai subindo cada vez mais. Então vamos sempre pensar no lado do nosso cão, o que a gente precisa fazer para que ele não puxe. Porém, se você correr mais que ele, há uma grande chance dele não puxar mesmo. Há uma maior chance de você acabar puxando e não ele. Mas será que esse é o ideal? Já falo que não é o ideal. Opa! Vamos continuar aqui. Podem colocar a opinião de vocês aí com relação a essa pergunta. O que você faria para o cão não puxar? E aí não tem certo e errado, eu só vou colocar aqui as situações, as consequências, o que deriva disso, para a gente poder entender um pouco melhor e vocês também entenderem um pouco melhor cada situação e o que você vai fazer, qual será a sua decisão. Agora eu vou falar de uma coisa que automaticamente eu acho que é uma coisa presente quando a gente fala de cães que puxam, quando a gente fala de coleira, quando a gente fala de evitar que o cão puxe, como é que a gente resolve essa situação, a gente acaba caindo ainda hoje em acessórios que vão facilitar esse processo. Por exemplo, o enforcador. A gente utilizar uma coleira, que é aquela que vai no pescoço, que é a coleira que aperta conforme o seu cão faz uma pressão. Então, se ele começar a puxar, ou seja, esticar essa coleira vai diminuindo de tamanho a ponto de apertar o pescoço do cão cada vez mais.
E existem diversos tipos de enforcadora. A partir do momento que é esse processo que o acessório faz, quando puxa, ela diminui de tamanho, ou seja, ela aperta, é considerado enforcador. E aí é indiferente se o material que é feito, o tamanho, não importa. É um acessório enforcador. E muitas vezes as pessoas até utilizam coleiras que não são enforcadoras, mas da forma como elas enforcam, para poder dar essa apertada. Eu vou utilizar o termo enforcar mesmo, porque é exatamente o que acontece. Ela aperta o pescoço do cão, única e simplesmente. Ela só serve para isso, para apertar o pescoço do cão. E aí só por esse ponto a gente já consegue entender que não faz sentido nenhum a gente utilizar isso. Se o nosso cão está puxando a coleira porque ele precisa ter acesso a alguma coisa, ou porque a única forma que ele conhece, que foi apresentada para ele, que ele deve se relacionar com esse acessório é puxando, não faz sentido nenhum a gente punir o cão por causa disso. É uma punição, sempre será uma punição, por mais que o cão continue fazendo. Lembra, eu falei agora há pouquinho daquela história de você ficar parada e o cão parar de puxar. Não, pode ser que ele continue fazendo atenção, porque é a única forma que ele conhece. É o único jeito que ele sabe que o passeio funciona. Então, se existir uma coleira enforcadora, o cão só vai entender que aquela pressão é necessária para ele conseguir ter acesso ao passeio, para que o passeio aconteça. Olha como é triste, ainda mais pensando que é uma coisa que nós vamos colocar para o nosso cão, que nós vamos oferecer para o nosso cão, uma coleira que aperta o pescoço dele quando ele mostra as necessidades, quando ele tenta te avisar que ele só conhece aquela forma de caminhar, que você não deu outra opção, e aí você começa a punir o cão por causa disso, além de todas as consequências físicas que vão causar no cão aí, independente de qual é o tipo de enforcadora, é você entender que o cão está sendo punido por algo que você não ensinou para ele, algo que ele não sabe, que ele só conhece daquela forma. E pode ser, e vai acontecer, como acontece com a maioria dos cães, eles vão continuar puxando. Acontece de cães, inclusive, passarem mal. Ele só vai parar porque ele passou mal. E aí, não foi porque ele quis parar ou porque estava doendo, é porque o corpo simplesmente desistiu. O corpo desligou. Ele faltou ar para o cão. Enfim, eu tô exagerando, estou até me excedendo aqui, mas é para que a gente entenda isso, que a única função de uma coleira que faz, que diminui de tamanho, que enforca o cão, é machucar o cão. E mesmo que machuque o cão, pode ser que o cão continue, você vai achar que não está machucando. Está machucando o cão, só que a única forma que ele entende, e você está apresentando essa nova forma para o cão, mostrando para ele que, olha, você precisa sentir essa dor e essa pressão para que agora o passeio continue. Antes, você só sentia uma pressão. Agora, com essa nova coleira, ela vai te machucar e te apertar. Mas é desse jeito que eu quero que você ande. Então é dessa forma que a gente está apresentando para o cão. Acho que fica fácil da gente entender como o cão vai enxergar um enforcador e como ele vai entender a mensagem que você está passando para ele. E a gente pode pensar, então vou fazer isso desde que o cachorro tenha o primeiro contato com a coleira. Porque aí eu vou apresentar para ele como é que é essa coleira. É pior ainda, porque ele não conhece o passeio, não conhece o acessório, e o conhecimento que ele vai ter é, opa, isso aqui me machuca, mas é dessa forma que eu consigo sair de casa, cheirar as coisas, ir até outros lugares, então beleza, então eu vou aceitar essa dificuldade. É igual a pessoa que usa um sapato muito apertado porque é regra. Sei lá, eu estou fazendo umas analogias aqui só pra gente entender. As pessoas acabam usando, se machucando. As mulheres que usam acessórios aí, que incomodam, apertam, porque é uma regra. Você se machuca, mas você continua fazendo. Porque você entendeu que é dessa forma que é pra fazer. Nossa, fui longe. Desculpa, pessoal. Fugi completamente aqui do assunto dos cães, fui para assunto pessoal. Vamos seguindo. Pergunta. Continuem dando a opinião de vocês sobre o que você faria para o cão não puxar. E aí, qual é a sua opinião nessa situação? Põe aqui na interrogação, que daqui a pouco eu já falo sobre isso. Cães que não puxam a coleira são mais felizes? E aí aqui eu vou abordar duas visões também sobre essa situação. Vamos imaginar o cão que não puxa a coleira. E aí é o cão que aconteceu, um dos cenários, é o cão que aconteceu o processo ao contrário do que o Beto disse até agora. O cão teve uma pressão, o cão se machucou, o cão doeu, só que ele achou que a dor não valia a pena para isso.
porque o acesso ou a experiência que ele estava tendo com a coleira de passeio não valia tanto a pena, não era tão prazerosa ou tão recompensante a ponto de ele aturar essa dor. E aí ele fez o quê? Ele desistiu. Ele entrou em apatia. Ele desistiu e entendeu. Nossa, ele desistiu e entendeu que não valia a pena ele puxar ou ele andar com aquela coleira, porque machucava demais e a recompensa não era tão grande. E aí ele começou a simplesmente não puxar. Ou seja, andar só quando você anda. Será que isso é um cão mais feliz? Esse é um dos cenários que eu pintei aqui para a gente entender. Será que existe felicidade nesse cão, que é um cão que desistiu de passear do jeito que ele gostaria, porque ele se machucava, ou porque ele sentia dor, ou porque você ficava parando? Tudo isso a gente precisa avaliar. Esse é um dos cenários de falar de cães felizes. Agora vamos falar de um outro cenário aqui. Se o cão não puxa a coleira, eu entendo, Beto, entendo que é porque a pessoa que está com esse cão está conduzindo o passeio do jeito certo. Ela está indo numa velocidade que o cão acompanha e quer fazer, está dentro dos parâmetros daquele cão. Ela permite que o cão tenha acesso a todos os locais que ele gostaria ou que são importantes para que ele faça no passeio, de repente cheirar uma grama, ter acesso a algum lugar para fazer xixi e cocô, se relacionar com pessoas e outros cães. Depende de cada cão e do que você espera desse passeio. E aí a pessoa apresentou corretamente, tudo acontece da forma como o cão receba as recompensas, atinge os objetivos. E aí o cão entende que ele não precisa ficar puxando. Aquela pressão, ela não precisa existir para que todas as experiências positivas aconteçam. Então esse é um outro cenário. Aí não tenha dúvida que o seu cão é muito feliz. Que esse cão que não puxa é um cão muito feliz. E ele vai andar da mesma forma que o outro cão que é triste anda. Então olha só, como é que você vai entender então? Tudo vai depender da forma como você apresenta o passeio para o seu cão. Do tipo de atividade. Se você atende às necessidades do seu cão de uma forma global, aí você pode dizer se aquele passeio é feliz ou não. Como foi que você ensinou para o seu cão para que ele andasse daquele jeito sem precisar puxar? Houve aversivo? Houve punição? Houve tranco? Se aconteceu tudo isso, pode ter certeza que seu cão não está feliz. Agora, se houve recompensa, se seu cão teve acesso a tudo, se ele preferiu e escolheu ficar próximo de você, aí é um cenário completamente diferente. Então, por isso que a gente precisa sempre observar e entender o que está acontecendo com aquele cão específico. Então, só porque o cão não puxa a coleira, não quer dizer de forma nenhuma que é um cão feliz ou um cão que sabe e gosta de andar daquela forma. Faz sentido isso ou não faz sentido? Vamos seguindo aqui, eu vou seguindo, e vocês podem dar a opinião de vocês, o que você faria para o cão não puxar a coleira. Coloca aqui na interrogação, que daqui a pouquinho eu já falo sobre isso. Qual cão vai puxar mais a coleira? O cão de porte pequeno ou o cão de porte grande? E aí pode ser também filhote, que teoricamente é pequeno, ou o cão que é maiorzão. O cão que vai puxar mais a coleira é aquele cão onde a situação se repete mais vezes. Por exemplo, quando a gente tem um cão de porte pequeno, vamos considerar um cão pequeno, e aí você está andando com ele, ele estica essa coleira, só que você, na sua mãozinha aqui, ó, não fez nem diferença, nem mudou a forma como estava segurando, porque a força que aquele cão tinha não é o suficiente para fazer uma pressão a ponto de te incomodar. Aí o que vai acontecer? Você vai simplesmente continuar esse passeio daquela forma que ele está acontecendo, o cão puxando a coleira. Porque para você não faz diferença, não está te incomodando. E você acredita que também não está incomodando o cão, porque não existe uma pressão. Lembra? A pressão existe. Lembra que eu falei lá da água na pedra? Então existe essa pressão o tempo inteiro. E é um cão que só sabe andar dessa forma. A partir desse momento, eu acho que já ficou claro que o cão que vai puxar mais é aquele que não te incomoda. Ou seja, na maioria das vezes, o pequeno. O pequeno tem uma tendência maior a continuar puxando e puxar mais cães que estão pequenos e que são pequenos, porque não te incomoda tanto. Você não consegue perceber ou acredita que aquilo não faz muita diferença porque o passeio acontece da mesma forma. Agora um cão que é um pouco maior, a partir do momento que ele começa a fazer uma pressão e começa a ter força para isso, ele vai começar a incomodar a sua mão, ou como você segura, a forma como você prende essa guia no seu corpo,
vai começar a incomodar e fazer uma pressão contrária considerável. E aí a chance é que você tente fazer alguma coisa para diminuir aquilo. Ou você vai diminuir os passeios desse cão, ou você vai começar a utilizar acessórios que vão milagrosamente fazer com que o seu cão pare de puxar, ou você vai parar de passear com ele. Acho que eu já tinha falado, né? Parar de passear, passear menos, né? Ou você vai ensinar o seu cão a não puxar, para poder você conseguir passear com ele, ter uma experiência boa. Então os cães que vão puxar mais são os pequenos. São os cães que, teoricamente, não demonstram ou não atrapalham quando puxam. É isso que vai acontecer. Se o seu cão é grande e ele começa a puxar a coleira, na primeira puxada você já vai perceber. E já vai começar a te incomodar. E aí é nessa hora, infelizmente, só que as pessoas tendem a fazer alguma coisa. Então os cães grandes puxam menos, ou você vê ele puxar menos, porque os passeios são menores. São menos passeios, são menos cães grandes pela rua. Porque todo cão grande, quando puxa, incomoda, e a tendência das pessoas é parar de passear com esses cães com menor frequência, porque é cansativo para as pessoas. Ou começam a utilizar artifícios para poder evitar que o cão puxe, e aí o passeio não é prazeroso nem para o cão, nem para a pessoa, e não é para mais ninguém. Vocês acham isso também, que o cão pequeno puxa mais? Eu acho que uma boa finalização é: todos os cães puxam iguais. Todos. Só que a importância que a gente dá é que é diferente. O cão grande, a importância que a gente dá é muito maior. A importância que a gente dá para o cão pequeno é muito menor. A gente simplesmente nem liga se o cão está puxando, se está incomodando ele, se ele está precisando de alguma coisa. Seguindo, qual é o melhor acessório? Aí eu coloquei agora assim, diferenciei aqui. É a coleira, que vai no pescoço, ou é o peitoral? Aquele que vem no peito aqui. E mesmo que seja conjugado, um que vem aqui e um que vem no peito. Qual é o melhor de todos para a gente utilizar? Quando a gente entende, e de tudo que a gente falou aqui, que a partir do momento que existe uma pressão, ou seja, existe uma tensão na guia, está esticado, existe uma pressão, já é ruim. Independente de qual é o acessório, do que ele faz com o cão, se é uma coisa acolchoada, se é uma coisa confortável, não importa. A partir do primeiro sinal de puxada, de esticada de guia, já está fazendo mal para o seu cão. Tanto mal fisicamente, como psicologicamente para esse cão. Está desequilibrando a forma como esse cão entende o passeio. Está mostrando para ele que a forma de passear é sempre sentindo essa pressão, por menor que seja. Quando a gente entende que a partir do momento que você coloca esse acessório no cão, já existe um contato da pele do cão, do pelo do animal com esse acessório, já existe uma pressão. Já existe. Se aumenta isso, só é pior. Então, independente de qual é o acessório e qual vai ser menos prejudicial, não é isso que a gente tem que pensar. E eu nem vou falar qual que é pior ou qual que é melhor. O melhor de tudo é o cão não puxar. É não existir essa pressão para puxar o cão, para ele puxar. Não importa qual seja a direção do puxão. O que precisa acontecer é não existir. Aí, a partir desse momento, não importa qual é o acessório que você vai utilizar. Inclusive até o enforcador. Não vai fazer sentido você usar. Porém, dentro desse cenário, se você quiser usar porque você acha bonito, sei lá por que as pessoas usam enforcador, se você usa, quiser dar a sua opinião, pode dar também, que eu não sei por que usam. Você pode usar. Não tem problema, virou simplesmente um acessório de uma decoração, um enfeite, alguma coisa que o cão usa para ficar bonitinho ali. Aí você pode usar qualquer uma. Não faz diferença nenhuma. Desde que seja um acessório que está bem ajustado ao seu cão, não faz diferença. O melhor é aquele que deixa o seu cão confortável. Esse vai ser o melhor. Se você botar uma coleira de pescoço aqui que é bem fininha, só uma linhazinha com nomezinho, com o nome do cão, tudo bem, tá ótimo. Se pro seu cão estiver bom, ele ficar tranquilo, ele andar super bem, ele não ficar estressado, não mudar a atitude dele, comportamento, tá ótimo. Ao contrário, se você colocar um peitoral, que teoricamente é mais interessante, né, menos invasivo, só que for um peitoral que não está regulado direito, ou não é do tamanho ideal para o seu cão, vai fazer com que o seu cão tenha dificuldade. O seu cão apresente um comportamento diferenciado na presença daquele acessório. Então esse que é o melhor acessório, aquele acessório que está bem ajustado no seu cão
e o seu cão não puxa. Ou seja, o seu cão sabe como se comportar diante daquele acessório e principalmente gosta, tem prazer em utilizar aquilo. Esse é o melhor acessório para o seu cão. A gente sempre fala isso, do bem-estar do cão. Olhar pela ótica do cão. Se o cão gosta, o cão quer fazer isso, então está fazendo bem para o cão. Lembra que eu falei até do enforcador, né? Se você bota o enforcador, o cão continua puxando, ele vai passeio, acontece, você vai pôr o enforcador, ele quer pôr o enforcador. Imagina que na cabeça do cão, para ele tá ótimo. É a única forma que ele conhece. Só que se é a única forma que ele conhece, que relacionamento é esse que a gente criou? Que a gente apresentou para o nosso cão uma coisa que incomodava ele, que fazia mal para ele. Vamos seguindo. Vamos para a pergunta, óbvio, né? A pergunta: o que você faria para o cão não puxar a coleira? Aí vou ver a opinião de vocês. Quem quiser dar opinião aqui também pode colocar a opinião do que você faria para o cão não puxar a coleira. Eu vou dar a minha opinião, que eu sempre gosto de colocar, não necessariamente a minha, mas são algumas situações que poderiam ser utilizadas para que o cão não puxe a coleira. Aí eu coloquei aqui, eu vou falar de duas. Vou falar uma primeira de todas, que é usar a coleira anti-puxão. O peitoral anti-puxão, independente, existem vários tipos, tá, que tem como finalidade evitar que o cão puxe, e na maioria das vezes são coleiras e peitorais que são presos na região da frente do cão. Ou seja preso aqui, independente, seja preso aqui no focinho, na região do focinho dele, fica uma coleira aqui presa, um acessório preso aqui. Se a gente entender que para que isso realmente funcione, se você não ensinou o seu cão a andar, vamos partir dessa premissa que você colocou essa coleira nesse cão e ele não sabia andar com outra, ele puxava com outra coleira, e aí você colocou essa. A partir do momento que o seu cão começar a puxar, qual é o objetivo desse tipo de coleira? Ela fazer uma pressão que vá desequilibrar o seu cão ou mudar a direção do seu cão, porque ela está presa na frente e você está ficando para trás. Imagina o que acontece se você tem uma coisa presa aqui e começa a fazer uma pressão para trás. Olha, a tendência é que o seu corpo vire. Isso vai desequilibrar o cão, vai mudar a direção do cão, e a tendência é que ele pare de tentar puxar, ou puxar com mais força ou com mais frequência, porque ele está indo numa direção diferente do que ele gostaria. Mas olha o que a gente está causando estruturalmente no cão e psicologicamente no cão. Ele não sabe andar com aquilo. Ele começa a andar na direção que ele quer, porém o corpo dele vai para uma outra direção. Ele é redirecionado para um outro ponto que ele não queria ir. Olha a confusão que a gente vai causar na cabeça desse cão. Eu sempre falo aqui sobre a propriocepção, que é a gente ensinar o nosso cão a ele conhecer o próprio corpo, a forma como o corpo se movimenta, a gente ensinar movimentos diferenciados, como por exemplo andar de costa, dar ré, né? Subir as patas da frente, subir as patas de trás, dar as patas de forma alternada. Tudo isso são exercícios importantes para que o cão entenda como funciona o próprio corpo. Só que a partir do momento que esse cão começa a querer ir numa direção e automaticamente ele é desviado para fazer uma outra coisa, isso começa a causar uma confusão na cabeça do cão, começa a deixar ele sem entender o que está acontecendo. Isso não quer dizer que ele vai parar de puxar. Ele só vai querer começar a mudar a forma de puxar. Ou puxar mais forte, ou andar mesmo assim. Existem cães que caem até quando eles estão andando com essas coleiras, porque eles continuam puxando. Ou o cão começa a andar de lado. Isso acontece com muita frequência. A coleira puxa, o cão fica de lado, e aí ele começa a se movimentar de lado para ter acesso ao que ele quer. Então será que isso é uma forma de evitar que o cão puxe? Ou será que é mostrar para ele uma nova forma de puxar? Uma forma diferente? Isso acontece para todos. Aquele que está preso aqui também na região do focinho, que vai virar a cabeça do cão quando ele puxar. A hora que ele puxar, a cabeça vira para o lado. Ele vai começar a fazer força, a machucar o pescoço dele. Sei lá, eu falei machucar o pescoço, mas nem sei se é isso. É uma questão de musculatura, né? Para poder continuar olhando na mesma direção e conseguir seguir. Será que isso é a forma certa da gente mostrar para o nosso cão que ele não deve puxar? Ou será que a gente está atrapalhando toda a coordenação do nosso cão? Será que a gente está machucando o nosso cão? É isso que a gente precisa pensar. Vou falar de uma outra situação que eu ouço muito, não sei se eu ouço muito, mas quando eu era mais jovem acompanhava alguns outros programas, aí eu não tinha conhecimento, mas eu acompanhava alguns programas que falavam sobre treinamentos de cães e como lidar com cães, é a questão da postura.
Você ter uma postura para que você consiga andar com o seu cão e ele não puxar. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é a mesma coisa que eu falei um pouquinho antes aqui. É você ditar um ritmo para que o seu cão não tenha condições de puxar. Ou seja, você vai acabar correndo. Você vai imprimir uma velocidade em que o seu cão não consegue acompanhar tanto. Porque se ele conseguir, ele vai acabar te passando. Isso acontece com muita frequência, as pessoas começam a andar mais firme, andar numa direção certa, sem olhar para o cão. Isso é a famosa postura. É você ter uma postura de direção, uma postura de liderança. E aí você começa a andar sem se importar para o seu cão. A ideia na cabeça desse processo é: o meu cão precisa me seguir. Não importa onde eu vá, o meu cão precisa me seguir. E aí você não está levando em consideração tudo que o seu cão consegue fazer, quer fazer e está pronto para fazer. A gente precisa entender tudo isso quando a gente fala de cães. Não é só uma questão do passeio ser bom e proveitoso para você, para que você consiga andar sem o seu cão puxar. Não, é para que o seu cão consiga ter uma experiência boa, para que ele tenha um ritmo bom, que não vai cansar ele, para que ele consiga observar, ou sentir coisas, cheirar, ter contato com outras coisas. É para isso que é um passeio. Não é para você ter uma postura altiva e fazer o seu cão andar aonde você quiser. Eu acho que esse que é o grande erro dessa visão de ter uma postura para evitar que o cão puxe, andar firmemente, sem pestanejar, não faz sentido nenhum. Bom, enfim, pelo menos para mim. E aí, como terceira situação que eu quero pôr aqui também para evitar que o cão puxe, é você não passear. Pronto, acabou. Simples, preto no branco. Você não quer que o cão puxe? Não sabe o que fazer? Não passeia mais. Tenho certeza que o seu cão não vai puxar mais. Ó, essa é uma solução bem boa, né? Não passeia que o seu cão não puxa. Vamos para continuar aqui, para meio que finalizar, para a gente já ir para finalização da nossa live. Quando a gente fala de cães, coleira, passeio e puxar coleira, a gente precisa entender que existe um desequilíbrio nesse cão, que ele não sabe uma outra forma de fazer. Ponto final. Resumindo tudo que a gente falou é isso. Ele não conhece uma outra forma. Acabou. A partir desse momento, a gente coloca o nosso cão em risco. Por quê? Porque a única coisa que ele conhece é puxar essa coleira. Ou seja, é ir em frente. Se você soltar essa coleira, ele vai sair e vai embora. Não importa o que esteja acontecendo. Ele vai seguir porque a única coisa que ele entende é que ele precisa chegar em alguma coisa. Ele precisa atingir um objetivo que ele quer. E a única forma que ele sabe é ir. Ele não sabe te acompanhar, seguir com você, esperar você, verificar se você está por perto. Ele não sabe fazer isso, ele só sabe ir. Para ele não importa o que está acontecendo, ele só sabe, vamos em frente. A partir desse momento vira um risco. Porque se a coleira soltar, se a coleira estourar, se ela soltar da sua mão, se você não prestar atenção, não tiver colocado a coleira ainda, o seu cão vai sair. Assim que ele vê a porta aberta, assim que houver uma possibilidade de acontecer isso, o seu cão vai embora. E aí a gente precisa, nós como família dos cães, pessoas que cuidam dos cães e que amam os cães e que damos essa atenção, a gente precisa inserir nessa vida do cão, na rotina do cão, ensinar para o cão um comando de segurança. Eu falo como comando porque é alguma coisa que a gente vai falar, ou algum barulho que a gente vai fazer, que nós iremos fazer. Por isso que é um comando, é algo que você faz. Você precisa ensinar isso para o seu cão. Um comando, algum código que você tenha com ele, de preferência o nome, que é muito legal a gente utilizar o nome só com coisas boas, que tragam experiências positivas e que o cão atenda. E você treinar isso com o seu cão. Fazer com que o seu cão sempre venha até você quando ele ouvir o nome dele. Independente da situação, independente do estímulo. E isso só vai ser possível o cão ceder a esses estímulos e aos instintos dele se você tiver uma rotina balanceada do seu cão. Se você atender às necessidades básicas desse cão. Se você oferecer atividades físicas, cognitivas, socialização, alimentação correta, descanso, higiene, todas as necessidades do cão precisam estar supridas. Porque aí a tendência do cão é estar cada vez mais tranquilo e equilibrado. E aí ele consegue ter condições de... Eu ia falar de não atender aos estímulos, mas é exatamente isso. De ceder, de não ceder aos instintos. Então se ele sai correndo, ele está cedendo aos instintos. Só que se você chama ele, automaticamente ele consegue reverter essa condição. Porque ele não está estressado, ele não está ansioso, ele não está preocupado, ele está com atividade física em dia, ele sabe como passear. Então você precisa ensinar esses comandos como uma questão de segurança para o seu cão. E aí é independente se o seu cão puxa
ou se o seu cão não puxa. É independente se o seu cão anda com coleira, se o seu cão anda sem coleira. Não importa qual é a forma como você anda com o seu cão. Você precisa ter muito bem desenvolvido no seu cão e o seu cão precisa reconhecer esse comando de segurança que é seu e dele. Da pessoa, da família, não importa. Que é de vocês e desse cão. Para toda vez que você chamar esse cão, ele vir até você, ele voltar, ele sair do risco. É isso que a gente precisa entender e fazer com os nossos cães para garantir a segurança. A primeira de todas é a coleira e o peitoral e a guia. É você andar com isso, mesmo que o seu cão ande ao seu lado. Não importa, a gente não sabe o que vem por aí. Existem estímulos que até nós não estamos preparados. Coisas que pegam a gente de surpresa. Por que você acha que o seu cão estaria preparado para um estímulo surpresa? Então a guia está aí para isso. A coleira está aí para isso. O seu cão não puxar é o ideal, porém não usar ela não é o ideal. Em uma situação atípica, que de repente o seu cão não percebeu ou você não percebeu, qualquer coisa pode acontecer com as pessoas mais preparadas, com as pessoas que tomam mais cuidado, que têm mais atenção, pode acontecer do seu cão se afastar de você por qualquer motivo. E aí você precisa ter desenvolvido nele, precisa treinar, trabalhar com ele, desenvolver isso, para quando você der esse comando, ele voltar automaticamente, feliz da vida, querendo, porque existe uma recompensa, existe um objetivo, ele quer participar disso, ele quer vir toda vez que esse comando acontece. Então sempre tenha isso com o seu cão. Procure sempre desenvolver esse tipo de coisa com o seu cão, para manter a segurança do seu cão. Independente se ele puxa a coleira ou não. Enfim, acho que era isso mesmo. Sobre falar sobre cães que puxam a coleira, é um tema que eu vou sempre falar, que é importante que todos vocês também sempre fiquem atentos, porque pode mudar do dia para a noite, de repente você mudou de direção, você foi para um outro lugar, o seu cão teve contato com um estímulo que talvez ele não tivesse preparado, e aí pode ser que ele comece a querer puxar a coleira, seja para ir, seja para voltar. Você precisa ficar atenta para que você atenda às necessidades desse cão. Quanto mais você atender às necessidades específicas daquele cão com relação ao que eu falei, de alimentação, descanso, atividades sociais, socialização com o seu cão, atividades cognitivas, ensinar coisas, desenvolver o cérebro do seu cão, atividades físicas também, de acordo com aquele cão. Quanto mais você tiver isso muito bem suprido, o seu cão mais tranquilo estará, mais pronto para estar junto de você, querendo estar junto de você. A chance desse cão puxar é cada vez menor. Você organizar um passeio para que você atenda às necessidades do cão naquele passeio. É um passeio para cheirar a coisa? Vamos ali cheirar essas coisas, deixe o seu cão fazer, leve ele para fazer isso, permita que isso aconteça. É isso que a gente faz para garantir que o cão não puxe coleira, seja feliz, tenha prazer. Entenda que não é porque o cão faz que ele gosta. Não é porque o cão está andando com uma coleira que puxa que ele está gostando. É porque é a única coisa que ele conhece, pode ter certeza absoluta. Isso com certeza incomoda o cão. A gente não pode permitir que o cão faça isso. Não faz sentido dentro da nossa realidade a gente ver o nosso cão puxando e achar que está tudo bem. Só porque não te incomoda ou porque você não sabe o que fazer. Procure informação, procure ajuda se for preciso, mas garanta que o seu cão esteja feliz. Que ele saiba andar e queira andar ao seu lado sem nenhum incômodo. Não é porque ele faz que é que ele gosta. Entenda isso. A gente precisa entender se está fazendo mal para o nosso cão. É o nosso papel, é a nossa obrigação enquanto as pessoas que somos as melhores amigas do nosso cão. É proporcionar só as melhores experiências para ele. Uma ótima noite a todos, boa noite, muito obrigado. Valeu, Elizabeth, Luiz Roberto, Guilherme, a galera que estava aí. Obrigado pela participação. Nos vemos em uma próxima live. Se quiserem temas específicos, podem mandar. Se tiverem dúvidas que não sejam do tema também, pode mandar. Estou aqui para poder ajudar a gente a criar uma sociedade cada vez mais justa com os nossos cães. Uma ótima noite.